Graça e paz, queridos irmãos, saudades de todos, para nossa amada igreja, nossos amados irmãos, nosso querido pastor Marcos, saudade da comunhão, das reuniões, saudade de estar louvando o santo nome do Senhor Jesus na sua casa. Gostaria de deixar um salmo número 121, que está escrito assim: elevo meus olhos para os montes, de onde virá meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que criou o céu e a terra. Saudade de todos. Amém. Preciosas são as horas da presença de Jesus, comunhão deliciosa da minha alma com a luz, os cuidados deste mundo não me podem abalar, pois é Ele o meu abrigo quando o tentador chegar, quando o tentador chegar. Ao sentir-me rodeado de cuidados terreais, irritado ou abatido, ou em dúvidas fatais, a Jesus eu me dirijo nesses tempos de aflição. As palavras que Ele fala trazem paz, consolação, trazem paz, consolação. Se confesso os meus temores, toda minha imperfeição, Ele escuta com paciência essa triste confissão. Com ternura repreende meu pecado e todo mal. É Jesus o meu amigo, o melhor e o mais leal, o melhor e o mais leal. Se quereis saber quão doce é a secreta comunhão, podereis muito bem prová-la e tereis compensação. Procurai estar sozinhos em conversa com Jesus. Provareis na vossa vida seu consolo e sua luz, seu consolo e sua luz.
graça e paz. Nós sempre temos uma canção preferida, um cântico preferido, um hino preferido, com o qual a gente se identifica mais. Este hino que nós cantamos agora há pouco, Comunhão Preciosa, é o hino preferido da nossa irmã Geralda, diaconisa Geralda. Sempre que há oportunidade, ela pede que o cantemos. É um hino maravilhoso, aliás, muito bonito, que afirma que preciosas são as horas na presença de Jesus. A certeza de que Ele está sempre conosco, essa comunhão preciosa nos dá segurança, nos dá força e nos dá paz. A segunda estrofe do hino retrata bem esse contexto que nós estamos vivendo. Retrata bem a situação pela qual nós estamos passando. Como diz assim: ao sentir-me rodeado de cuidados terreais, irritado ou abatido ou em dúvidas fatais. E aí o que a gente faz? Ele responde: a Jesus eu me dirijo nesses tempos de aflição. As palavras que ele fala trazem paz e consolação. E é exatamente isso. Como é bom começar esta celebração ressaltando esta certeza. E por falar em hino preferido, nossa irmã Amélia, também diaconisa Amélia, tem a sua canção. E nós a cantaremos neste momento. A sua canção diz que não há nada melhor do que ser amigo de Deus. Cantemos com alegria. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Ter a paz no coração, viver sempre em assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor, de Jesus, meu bom pastor. Apesar das nossas necessidades, e não são poucas, talvez você tenha passado essa semana pensando nas suas necessidades, a nossa relação com Deus não deve ser apenas pelo que Ele pode fazer,
mas especialmente pelo que Ele é. É preciso contemplação, é necessário admiração por esse Deus maravilhoso. É aquele momento em que o cântico diz assim: e a voz da criação se ergue para dar louvor somente a Deus. Em que a criação para louvar o Deus Criador. O Deus que nos inspira, que nos concede alegria e o desejo de adorar e de exaltar a Ele. Somente a Ele, diz o cântico. Contemple então e admire o Senhor conosco neste momento cantando o hino Deus, somente Deus. Somente Deus criou o mundo e o que nele há. O ser que pode respirar existe para mostrar a glória do Senhor. Deus, os seus mistérios pode revelar, os seus desígnios quem jamais um dia conheceu, pois Deus somente é Deus. Que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Deus, somente Deus, eternamente em nós há de inspirar a alegria de adorar, o desejo de exaltar a Deus, somente a Deus. Deus, somente Deus, domina o trono do universo. Que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Deus, somente Deus, domina o trono do universo. Que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Quando contemplamos a Deus, quando o admiramos na beleza da sua santidade, naturalmente ressaltamos alguns de seus atributos, como por exemplo, a sua bondade, a sua generosidade, o seu amor. E aí o nosso coração se explode de alegria para agradecer. Agradecer principalmente a sua presença, pois é a presença dele que nos faz valorizar as demais coisas, como por exemplo, o sol da manhã,
o dia que nasce, o irmão que está ao nosso lado, o pão que alimenta, enfim, todas as coisas que estão ao nosso redor. Por isso, cantemos: Obrigado, Jesus. Pelo sol da manhã, obrigado, Jesus. Pelo dia que nasce, obrigado, Jesus. Pelo irmão que está ao meu lado, obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus. Pelo ar que respiro, obrigado, Jesus. Pelo pão que alimenta, obrigado, Jesus. Pela chuva que cai sobre a terra, obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, obrigado, Jesus. A contemplação e a admiração a esse Deus maravilhoso nos faz perceber a missão com os que estão ao nosso lado e que nesses tempos difíceis estão vivendo. Quantas pessoas ao nosso redor estão sofrendo? Jesus sempre se retirava para orar, para contemplar a Deus, para admirar o Pai. E depois da contemplação ele retornava para servir. Saía para servir e ter compaixão com os necessitados. Neste momento, após termos contemplado a Deus e adorado a Deus por meio dos cânticos que aqui foram entoados, queremos sentir o mesmo que Jesus sentia
depois que ele contemplava o Pai e saía para servir. O pastor Robson, vocês estão lembrados, nosso grande amigo e querido amigo, que já trabalhou conosco aqui na 7ª IPI de Londrina e que hoje serve na nossa igreja lá em Marília, fará uma oração de intercessão por todos nós. Então vamos cantar, em primeiro lugar, e depois acompanhar esta oração e nos sentirmos acolhidos por esse Deus maravilhoso, após termos adorado e admirado esse Deus pelos cânticos que nós cantamos agora há pouco. Vamos então cantar e depois a oração do pastor Robson. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer.
de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Boa noite, meus irmãos e irmãs. A paz. É um prazer estar com vocês, mesmo dessa maneira virtual. Vamos orar? Pai, no nome de Jesus Cristo, eu antes de tudo agradeço ao Senhor. Eu agradeço ao Senhor pela vida, agradeço ao Senhor pela sua misericórdia, pela sua bondade. Eu agradeço ao Senhor pelo seu imenso amor. E agradeço ao Senhor, Deus, porque tudo isso foi manifesto por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Agradeço ao Senhor porque o nosso Senhor Jesus Cristo habita no nosso meio, e eu agradeço ao Senhor porque Jesus Cristo habita no meio da 7ª IPI de Londrina. Obrigado, Deus, por esses irmãos e irmãs. E eu venho no nome de Jesus interceder pela vida de cada um deles. Pedir, Deus, no nome de Jesus Cristo, que sua boa mão esteja estendida na vida de cada um dos meus irmãos e irmãs da 7ª IPI, sobre seus corações, sobre suas mentes, lhes trazendo paz, paz que excede todo entendimento. Sobre seus corpos, trazendo, Deus, saúde plena, proteção do Senhor. Pai, que cada casa esteja, Deus, escondida embaixo das asas do Senhor. Eu peço, Deus, que o Senhor abençoe o conselho da 7ª IPI, abençoe, Deus, no nome de Jesus, o corpo de presbíteros, presbíteras, diáconos, diaconisas. Abençoe, Deus, no nome de Jesus, a vida do pastor Marco, meu grande amigo, a sua família. Ó, querido Deus, eu coloco, Deus, esse povo querido, que eu tanto amo, que foi tão especial para mim, para o meu coração e para minha família. Eu peço no nome de Jesus, que eles estejam no teu colo. Isso que eu te peço, Deus, em Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe, queridos. A paz. Há uma coisa muito importante que eu gostaria de falar para você. As nossas crianças precisam aprender desde cedo contemplar a Deus e admirar a Deus. É muito próprio da criança pedir. E não é errado que ela faça isso. Mas é fundamental que a ensinemos com relação a Deus, que antes de pedir, é preciso contemplar, admirar e agradecer. E elas aprenderão isso quando nos virem também como adultos agindo nessa direção e nessa maneira. Então vamos cantar com elas neste momento. Cante com ela aí na sua casa, ou com as crianças aí na sua casa, o cântico Sobre a Rocha e Sobre a Areia. E hoje o nosso amigo continua cantando com elas. Ele cantou no culto do domingo passado e pediu para voltar nesse também. Eu falei, tranquilamente. E com isso também ele quer, juntamente com as crianças, contemplar esse Deus maravilhoso. Cantemos. Canta comigo, criançada. Sobre a areia o tolo construiu. Vai, Cali! A sua casa ele construiu. Sobre a areia o tolo construiu. A sua casa ele construiu. A chuva caiu, chuva e a água subiu. A chuva caiu, chuva e a água subiu. Chuva caiu, chuva e a água subiu. E a casa do tolo, e a casa do tolo cai. Sobre a rocha o sábio construiu, a sua casa ele construiu. Sobre a rocha
sábio construiu, a sua casa ele construiu. A chuva caiu, chuva e a água subiu. A chuva caiu, chuva e a água subiu. A chuva caiu, chuva e a água subiu. E a casa do sábio, e a casa do sábio, não caiu. Nosso obrigado da mamãe, do papai. Cuida da pessoa que está doente. Cuida do pastor. Cuida da pessoa que estão na igreja. Em nome de Jesus. Amém. Deus, Papai do céu, a mamãe, abençoa a mamãe, o papai, a vovó, a titia, a titia, o Heitor, o Heitor, o Arthur, as crianças, muita gente, muita gente, em nome em nome de Jesus. de Jesus. Amém. Amém. O versículo que servirá de base para a nossa reflexão se encontra no livro do profeta Jeremias, no capítulo 29, no verso de número 13. É um versículo bastante conhecido que diz assim: Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Obrigado, Senhor, por este momento, e eu peço que as palavras da nossa boca e o meditar do nosso coração sejam agradáveis diante do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Eu creio que todos já tenham ouvido a história de Zaqueu, uma história contada nos evangelhos, em que Zaqueu era um homem de baixa estatura e necessitou subir em uma árvore para ver Jesus. De maneira criativa e inteligente, alguém criou uma ilustração em cima dessa história, uma história em cima dessa narrativa bíblica. E nessa ilustração, nessa história que essa pessoa criou, ele imaginou que muitos anos antes de Zaqueu nascer, Deus plantou uma semente de uma árvore ao lado da estrada de Jericó, onde posteriormente Zaqueu viveu. E essa pessoa imaginou que talvez Deus, depois de ter plantado essa semente, enviou um anjo para cuidar dessa plantinha. E essa pessoa imaginou assim, o que esse anjo perguntou para Deus? E a pergunta foi essa: Senhor, por que o Senhor me enviou para guardar esta plantinha? E Deus então respondeu: é que eu não quero que ninguém, nenhum animal pise nela, ou que algum animal se incline para comê-la. Eu quero preservá-la, eu quero protegê-la. Então o anjo perguntou: mas por que, Senhor? Não há coisa mais importante para fazer do que cuidar de uma plantinha? E ele imaginou Deus respondendo: não, nada é mais importante para mim do que planejar encontros com os meus filhos. E acrescentou: daqui a alguns anos, quando esta planta se transformar numa árvore, eu não poderei fazer com que Zaqueu suba nela. O que eu posso fazer é plantar e cuidar dessa árvore. Mas o que vai fazer Zaqueu subir nesta árvore ou não será a sede que ele tiver de conhecer o meu filho. Isso sim vai fazê-lo subir nessa árvore. Enquanto isso, disse Deus, com amor vou cuidar para que a árvore esteja no lugar certo, pronta para que Zaqueu suba nela, esperando por Zaqueu.
Agora, é a sede dele que vai definir até que ponto ele tem o desejo de se encontrar com o meu filho, de subir ou não nesta árvore, mas a árvore estará ali. Foi a sede de Zaqueu em encontrar-se com Jesus que o fez subir naquela árvore. Por isso eu pergunto, como está a sua sede de se encontrar com Deus? Como está o seu desejo de se encontrar com Deus? O versículo afirma: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Nesse contexto de Jeremias, no capítulo 29, verso 13, o povo estava sendo incentivado a buscar a Deus por um motivo muito especial. Era o momento em que as pessoas se encontravam no exílio babilônico, ou seja, as pessoas haviam sido levadas cativas e agora eram prisioneiros, viviam em outro país. O povo de Deus havia sido arrancado da sua terra e levado para o cativeiro da Babilônia. Alguns, inclusive, achavam que Deus os tinha abandonado. Então, neste caso específico, o povo estava buscando a Deus. A motivação para buscar a Deus era uma necessidade, ou seja, a necessidade de libertação. Aliás, quem de nós nunca buscou a Deus por uma necessidade? Eu já busquei a Deus várias vezes por necessidades pessoais. Quantos não têm buscado a Deus pela necessidade de serem curados, de serem protegidos, especialmente neste momento difícil que nós estamos passando? Qual é a sua motivação para buscar a Deus? Não há nenhum problema em buscar a Deus quando passamos por dificuldades ou quando temos necessidades especiais, quando estamos sofrendo, quando estamos doentes ou quando enfrentamos lutas. Aliás, a palavra de Deus nos incentiva a buscá-lo em todas as situações, inclusive nessas situações de necessidades. E a sua palavra nos afirma isso, nos incentiva mais e nos diz que a sua mão não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo os seus ouvidos, nem fechado os seus ouvidos que não possa ouvir. Agora há pouco nós cantamos que os seus ouvidos estão sensíveis para ouvir o nosso clamor. O salmista, por exemplo, diz que Deus escuta o clamor daquele que está aflito, daquele que está angustiado, daquele que o busca, daquele que clama pelo seu nome na necessidade. Então, quando você estiver triste, angustiado, doente, enfraquecido, cercado pelas lutas, não hesite em buscar a Deus. Eu já disse, aliás, em outra pregação, que a nossa alegria é poder confiar num Deus que deseja ser encontrado. Em um Deus que deseja ser encontrado e que gosta que seus filhos o busquem diante das necessidades. Não há nenhum problema quanto a isso. Mas, fique muito atento. O que eu quero ressaltar é que antes da busca a Deus por causa da necessidade, antes de buscá-lo por aquilo que ele pode oferecer e fazer, é necessário que o busquemos por aquilo que ele é. Antes de buscarmos por causa da necessidade, antes de buscarmos a Deus pelo poder que ele tem para fazer algo por nós, por aquilo que ele pode fazer, é preciso que nós o busquemos pelo que ele é. O problema é que nós aprendemos que devemos buscar a Deus somente pelo que ele faz e esquecemos algo muito importante, que é o de buscá-lo pelo que ele é. Quando Jeremias mostra a Deus dizendo: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração, o que esse versículo nos ensina sobre a busca como contemplação, como adoração, como admiração e não apenas por necessidade. Vou repetir. Quando Jeremias mostra este versículo, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração, o que esse versículo nos ensina sobre a busca como contemplação, como adoração, como admiração pelo que Deus é, e não apenas por causa das nossas necessidades? E quais são os obstáculos que nos impedem de agirmos assim, que nos fazem buscar apenas a Deus pelo que ele pode fazer
e não contemplá-lo e não admirá-lo exatamente pelo que ele é. Nós então refletiremos sobre algumas questões nesse sentido, sobre alguns obstáculos que nos impedem de admirarmos a Deus, de o contemplarmos na beleza da sua santidade. Primeiro, nós perdemos esse estado de contemplação daquilo que Deus é quando buscamos a Deus somente para receber e não para nos relacionarmos com Ele. O que vem a ser esse estado de contemplação? Estado de contemplação é aquele estado de admiração. Quando eu me refiro ao estado de contemplação, me refiro àquele momento onde nada é mais importante do que a presença de Deus. É aquele instante onde nada no mundo, nada, em qualquer circunstância, seria mais importante do que a presença de Deus. É aquele momento em que o coração se esvazia daquilo que é transitório, daquilo que passa, para contemplar aquilo que é eterno. Aquele instante em que o coração se esvazia daquilo que passa rapidamente e se apega àquilo que é eterno, para contemplar o que é eterno. E isso nos dá paz, porque a gente passa a declarar que nada neste mundo pode nos separar do amor de Deus, nem a morte, nem a vida, ou seja, nem as lutas, nem as doenças, nem os sofrimentos, nada. E aquele momento que a bênção é tão pequena se comparada à presença do abençoador. Você olha para a bênção que vai pedir e compara com a grandeza do abençoador e percebe que a bênção é praticamente nada se comparada à grandeza de Deus, à grandeza daquele que nos abençoa. É aquele momento em que o Espírito Santo toca tão profundamente nos nossos corações que nós declaramos como Isaías, ou seja, os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Ficou extasiado em perceber a presença de Deus. Na nossa herança protestante, nós nos acostumamos a sermos pragmáticos demais, a crermos que Deus existe apenas para dar o que pedimos. E dessa forma, afastou de nós a importância da contemplação, afastou de nós a importância da admiração, afastou de nós a importância da relação com Ele. Perdemos o estado de contemplação, de busca pelo que Ele é, de busca de todo o coração, como diz o versículo, quando, por exemplo, oramos apenas para pedir, apenas por aquilo que Ele pode nos fazer. Precisamos recuperar esse estado de admiração pelo nosso Deus. Precisamos recuperar esse estado de contemplação por Deus. Contemplação quando a vontade de pedir é substituída pelo desejo de se prostrar, pelo desejo de adorar, pelo desejo de reverenciar. Quando o desejo de reverenciar, de adorar, de contemplar, de admirar é maior do que o desejo de pedir. Aquele momento em que as lágrimas de contentamento escorrem naturalmente nos olhos. Você já sentiu isso? Um instante em que Deus toca tão profundo no teu coração, que a presença dele é tão certa na tua vida. Aquele instante em que o teu coração é tomado por essa presença maravilhosa, que as lágrimas escorrem pelo rosto. Aquele momento que você pode declarar como o velho Simeão, que tomando o menino Jesus nos braços, disse o seguinte: agora, Pai, despede em paz o teu servo, porque já os meus olhos viram a tua salvação. Nada era mais importante para ele, nem a própria vida, porque nos seus braços estava a grande possibilidade de contemplar o seu Salvador. Aquele mesmo sentimento que os peregrinos possuíam ao expressarem a sua alegria quando chegavam à casa do Senhor, quando chegavam ali às portas de Jerusalém, para encontrar o Senhor, para adorar o Senhor, para admirar o Senhor. E olha que alguns nem podiam entrar, mas só de contemplar a presença de Deus no templo, isso já os satisfazia. Então, é importante ressaltar, perdemos esse estado de contemplação, de admiração, quando buscamos a Deus apenas para receber e não para nos
relacionarmos com Ele, não para o admirarmos, para o adorarmos na beleza da sua santidade. Segundo obstáculo, perdemos o estado de contemplação, de admiração, quando deixamos de buscá-lo. Deus, como disse alguém, há um texto judaico que diz assim: Deus está em toda parte, mas o homem somente o encontra onde o busca e quando o busca. Vou repetir: Deus está em toda parte, mas o homem somente o encontra quando o busca. Veja o versículo: buscar-me-eis e me achareis. E quando o busca? Quando busca de todo o coração. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Deus, segundo Victor Hugo, abençoa o homem não por o ter encontrado, mas por havê-lo buscado. Deus abençoa o homem não por ter encontrado, por o ter encontrado, mas por havê-lo buscado. Você percebe o quanto é importante buscar a Deus? Sabe qual o principal sintoma que nos mostra que nós estamos buscando a Deus e, consequentemente, o contemplando, como dissemos anteriormente, quando nos lembramos de buscá-lo somente quando precisamos. Ou seja, quando estamos buscando a Deus somente pelo que Ele pode fazer, perdemos esse aspecto da contemplação. Veja como uma coisa está ligada à outra. Se estamos lembrando de orar somente a hora que a coisa aperta, é sinal que a busca pela contemplação ficou lá atrás. Se a nossa busca a Ele acontece somente, veja, somente quando tudo desanda, então não é de todo o coração a nossa contemplação. Veja bem, eu disse somente. Você pode buscar a Deus, e eu repito e falei isso já, nas necessidades. E deve buscar a Deus nas necessidades. Mas quando busca a Deus somente nas necessidades, então este é um grande obstáculo para encontrá-lo. Mas Deus é tão bom que mesmo quando invertemos esta ordem, Ele se faz presente. É pura bondade. Não é pelo que a gente faz, mas pelo que Ele é. E Ele é amor, é bondade, é graça. O que nos faz querer buscá-lo ainda mais, com contemplação e admiração. Então, é bom ressaltar, perdemos o estado de contemplação quando deixamos de buscá-lo. Terceiro e último, se você agora sabe de pelo menos 2 obstáculos que o impedem de buscar a Deus de todo o coração, que o impedem de contemplá-lo, de admirá-lo, e entender o que mais importante do que buscar por causa das necessidades é buscá-lo e adorá-lo e contemplá-lo pelo que Ele é, então busque enquanto você pode achar, enquanto Ele está perto. Isso é muito importante. Se você entendeu que é importante buscar pelo que Ele é, busque agora. Busque enquanto você pode achá-lo, enquanto Ele está perto. Como diz Eclesiastes, capítulo 12, antes que se rompa o fio de prata, e se despedace o copo de ouro, e se quebre o cântaro junto à fonte, e se desfaça a roda ao poço, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Este é o momento de buscar a Deus. Eu não sei qual é a tua motivação para buscar a Deus, mas eu quero desafiá-lo a contemplar a Deus pelo que Ele é. E isso não é para amanhã, é para agora, é para este momento, neste momento, esse se chama momento presente. Que você não perca o privilégio de contemplá-lo, de adorá-lo na beleza da sua santidade, pois Ele diz, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Eu gosto muito de uma expressão que alguém disse, apaixonar-se por Deus é o maior dos romances. Apaixonar-se por Deus é o maior dos romances. Procurá-lo, a maior aventura. Encontrá-lo é a maior de todas as realizações. Abe Simpson disse, né? Antes era a bênção, agora é o Senhor. Antes era o sentimento, agora é a palavra.
Antes eram as dádivas que eu queria, agora eu quero o doador. Antes eu procurava a cura, agora eu procuro a Deus, porque Ele é o mais importante. Segundo o costume judaico, quando uma moça estava prestes a se casar, ela deveria adquirir um vaso de alabastro cheio de perfume. E se ela levasse esse vaso de alabastro cheio de perfume, seria bem-sucedida. Maria, diz um texto bíblico, tinha preparado este vaso há muito tempo, afinal, era um perfume muito caro. E não tendo muitas condições financeiras, entende-se que para encher um vaso de perfume era preciso que você guardasse bastante recurso. Ou seja, era preciso economia por muitos anos para adquiri-lo. Todavia, quando ela se encontrou com Jesus, quando ela contemplou a presença de Jesus e pôde admirá-lo, o seu coração se encheu em adoração, abriu-se em adoração, em contemplação, e naquele momento nada era mais importante do que admirá-lo. Naquele momento nada era mais importante do que contemplá-lo. E ela o amou tanto que quando foi a Betânia, trouxe o seu tesouro mais precioso, o vaso de alabastro cheio de perfume, removeu a tampa, derramou o unguento sobre a cabeça do Senhor e em seus pés, e enxugou com os seus cabelos, sem se importar com as críticas, pelo puro prazer de contemplar a sua presença, pelo puro prazer de admirar o seu Salvador. Que possamos agir também como Maria, que tenhamos por Jesus a mesma avidez que o peixe fora da água tem por voltar à água. Que o nosso desejo de contemplação, admiração e adoração por aquele que é a razão da nossa vida esteja acima de qualquer coisa na nossa existência. Que embora você possa e deva pedir quando precisa, faça isso. Há algo anterior ao pedido das necessidades, que é a busca a Deus de todo o coração pelo que Ele é e não somente pelo que Ele pode fazer. Que Deus o abençoe, que Deus o ajude a perceber isso, que a presença dEle está acima de todas as coisas e vem antes de todas as coisas. Por isso, busque a Deus e você vai encontrá-lo quando buscar de todo o coração, quando buscar para adorá-lo, quando buscar ao Senhor da bênção mais do que você busca pelas bênçãos. Quando pelo simples fato e importante fato de buscar esse Deus que é tudo para você, esse Deus que é a razão da tua existência. Que Ele o abençoe e nos abençoe no nome de Jesus. Amém. Estamos encerrando esta celebração e trazendo ao coração e à memória que para que aprendamos a contemplar e admirar o Senhor, é preciso que nós o busquemos de todo o coração. E isso só será possível quando nos esvaziarmos de nós mesmos, colocando tudo diante do altar. Olhando para Deus e derramando diante dele o nosso coração, exaltando-o pelo que ele é, mais do que ele pode fazer, do que pelo que ele pode fazer. Que Deus conceda a você e conceda à sua família, às pessoas do seu convívio, a graça da experiência da contemplação nessa semana. Reserve um espaço do seu tempo essa semana para contemplar a beleza do Senhor, apenas em silêncio e poder admirá-lo diante da sua palavra. Assim, como Jesus também, isso é muito importante, após contemplar o Pai em oração, e ele fazia isso muito, ou seja, ele saía num tempo sozinho, ali ele orava, contemplava o Pai, e após contemplar o Pai, ele voltava para servir. Que você também, após ter contemplado a Deus por meio dessa celebração, ou então nessa semana, em um tempo especificamente reservado para isso, não perca a oportunidade de sair para servir também aqueles que necessitam. Lembre-se de chorar com os que choram, de reservar um tempo para acolher os que sofrem,
para ouvir os seus desabafos, para repartir o pão com eles e para ajudá-los em suas necessidades. Se tiver condições, procure ajudar um projeto social, um lar de idosos, uma ONG que cuida de pessoas com câncer. Enfim, há tantas situações que você pode ajudar. Divida os seus recursos com alegria. Contribua para amenizar a dor de muitas pessoas nesses tempos difíceis. E assim, após haver contemplado, ali, amparado por Deus, você terá força para sair e cumprir a missão de amar o teu próximo. Eu orarei nesse momento, impetrarei a bênção e encerraremos o cântico com o hino em fervente oração, ou seja, quando tudo deixares no altar. Deixa de lado o egoísmo, o individualismo e procure contemplar a Deus na beleza da sua santidade, deixando o seu coração, a sua vida, tudo diante do seu altar. E é assim que Deus abençoe a todos. Pai, obrigado por nos dar o privilégio de contemplá-lo na beleza da tua santidade. Obrigado, Senhor, por nos fazer perceber o quanto é importante estar na tua presença. Não há nada mais importante do que o fato de encontrar um Deus que deseja ser adorado. Que possamos olhar para o Senhor e te adorar de todo o coração, com a convicção de que esta adoração, ó Deus, nos dará preparo suficiente para o serviço, assim como o teu Filho Jesus também fez e nos ensinou a servir. Que possamos, ó Deus, acima das nossas necessidades, ó Pai, olhar para o teu Filho Jesus. Que bom, ó Deus amado, que o Senhor está conosco em todos os momentos. E se coloca, ó Deus, à disposição para ser admirado como somente o Senhor merece. Que possamos reservar, ó Pai, nessa semana um tempo específico. Eu sei que deve acontecer em todos os momentos, mas um momento especial para parar e dizer: Pai, não quero pedir nada, somente quero te contemplar, somente quero te adorar. Toma conta do meu coração, invada o meu coração neste momento, para que eu possa te contemplar da forma como o Senhor merece. E assim, então, eu peço e te agradeço no nome de Jesus. Que Deus maravilhoso, pelo seu grande amor, vos abençoe, vos guarde e vos proteja, não somente agora, mas para todo sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar, mas não podes fruir o que estás a pedir sem que tudo abandones no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder. Quando tudo deixares no altar, maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder te virá socorrer quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver
hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Se orares então, sei que o teu coração goze a paz que o Senhor pode dar. Deus, porém, quer sentir a tua alma se abrir, tudo deixando no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo o teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar.